Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre as principais evidências sobre a evolução. Bom, como na aula anterior falando mais um pouco sobre seleção natural, né, um pouco da história de Darwin, né, a gente vai estar revisando um pouquinho antes de falar sobre as principais evidências sobre essa aula, né. Então, a teoria da evolução, provada cientificamente por Charles Darwin, fala que ao longo dos tempos os seres vivos foram sofrendo processos de mudança, né? O termo mais correto aí seria populações, né? Mas populações também são um conjunto de seres vivos, né? Essas mudanças foram acontecendo através de mecanismos como seleção natural, deriva genética, mutação e entre outros mecanismos da seleção da evolução, né? Então, como na aula anterior, a gente falou um pouco sobre Darwin, sobre suas viagens, né? Sobre a sua observação nas Ilhas de Galápagos, né? Sobre a observação principalmente dos tentilhões, né? Onde que ele tirou a conclusão, né? Sobre a seleção natural, né? Onde ele tirou a ideia. Então, que existiam características favoráveis e essas características favoráveis eram passadas de geração para geração, né? Ele não sabia como isso era passado, de certa forma, né? Porque não existia o estudo da genética moderna na época dele. Então, o estudo da genética moderna trouxe como é que essa ferramenta funciona, como esses genes funcionam, como essas características são passadas, né, de pai para filho, né, e de geração para geração. Então, como eu tinha falado para vocês antes, a evolução ela não se baseia só na seleção natural, né? Temos a deriva genética, temos migração, temos mutações, né? Eu não vou estar falando para vocês sobre os outros mecanismos porque delonga muito tempo, delonga explicações, exemplos, mas só para vocês saberem que existem mais mecanismos que vai estar movendo essa máquina da evolução, né? E não só mais esses três, mas tem outros também, né? Um pouco mais complexos também, mas esses são praticamente os principais assim que vocês devem estar na mente de vocês. Bom, vamos falar então sobre evidências, né? Coloquei os Tons de Sororó pra gente tá lembrando, né? A famosa música deles, quem nunca ouviu. Bom, pra gente começar a falar sobre as evidências da evolução, nada melhor como a gente começar com a anatomia comparada, né? Então, nessa imagem a gente consegue ver que a tartaruga, o golfinho, o homem, o morcego, a ave, elas possuem as mesmas estruturas, né? São estruturas homólogas, né? Então, são estruturas de formas diferentes, mas possuem húmero, rádio, uma, carbo, metacarbo, falanges, né? E isso quer dizer o quê, né? Estruturas homólogas, que são aquelas que possuem a mesma origem embrionária, né, mas que desempenham diferentes funções. São evidências de ancestralidade comum, né? Então, essas estruturas que vocês estão vendo aí, elas podem até, né, ter funções diferentes, né? Como a ave, o morcego, ela usa essa estrutura para levantar voo, né, para voar, né, planar, essas coisas assim. E a tartaruga vai mais se locomover, se arrastar, o golfinho vai nadar, o homem vai fazer, né, tudo que ele faz com a mão, né, o cavalo ele vai andar. Então são estruturas com a mesma origem embrionária, mas elas possuem funções diferentes. Então chamamos essas estruturas de estruturas homólogas, né? Lembrem bem desse nome, fixem. Eu mesmo tenho dificuldade, né, com estruturas homólogas e análogas, eu sempre confundo, mas sempre pensem assim: estruturas homólogas são estruturas que são diferentes na função, mas têm a mesma origem embrionária, né? E isso quer dizer o quê, né? Isso comprova
que esses animais, na escala evolutiva, né, em um diagrama, né, de ancestralidade, né, eles possuem um ancestral em comum entre eles, né? Que o ancestral em comum, o primeiro ser, a primeira população, o primeiro ser, tinha todas essas estruturas, né? E eles compartilham desse ser. Então eles possuem um ancestral em comum, um grau de ancestral em comum, né? Cada um no seu nível, né? Mas todos eles possuem o mesmo ancestral em comum em relação a essa estrutura. Aqui para a gente tirar mais ou menos aquela dúvida que eu falei para vocês, né, que eu sempre confundo de homóloga e análoga, né? Então, a asa de morcego, ela é homóloga, né, à asa da ave. Por quê? Porque, mais uma vez, ela possui a mesma origem embrionária, né, mas não a mesma função. Agora, como a estrutura é análoga, né, então ela possui a mesma função, mas não possuindo a mesma origem embrionária, né? Então as semelhanças podemos observar entre diferentes tipos de organismos também evidentes na teoria da evolução. Estruturas análogas que possuem origem embrionária diferente, mas desempenham funções similares, né? Pode ser também não só a mesma função, mas funções similares. São exemplos claros de que pressões seletivas similares, né, são capazes de produzir adaptações similares. Asas de aves e asas de insetos, por exemplo, são análogas, né? Não possuem a mesma origem embrionária, mas possuem a mesma função, ou uma função muito parecida, né? Uma coisa muito interessante também que a gente aprende na faculdade é que a embriologia também é um fator muito importante para a comprovação da evolução, né? Então aqui você vê diferentes tipos de animais, né, como galinhas, tartaruga, salamandra, peixe, os humanos mesmo, né, coelho. E você consegue perceber, né, que no começo esses animais são bem parecidos no desenvolvimento embrionário, né? Eles são bem parecidos mesmo, quase idênticos. Se compararmos então dois embriões de vertebrados, né, para vocês entenderem mais como a embriologia comparada ela funciona, né? Veremos que as primeiras características que aparecem são aquelas relacionadas ao ser vertebrado, né? Então você vê o que? Você vê que nesses exemplos aqui de diferentes animais, né, a gente consegue ver o que? A vértebra, né? Então, no começo da origem do embrião, né, nas primeiras etapas, né, a gente consegue ver uma semelhança praticamente igual, assim, né, desses animais no desenvolvimento embrionário, né? E à medida que esse desenvolvimento avança, as características específicas emergem, né? Todos os embriões de vertebrados têm notocórdia, arcos branquiais, medula espinhal e um tipo de partículas de rim ancestral. E depois os específicos, né, cabelo, unhas, escamas, etc, né? E aí você vai ter as especificações, né, depois, conforme o tempo do desenvolvimento embrionário for passando. A evidência, né, da evolução são os fósseis, né? Quem aí gosta bastante de dinossauro, gosta bastante de Jurassic Park, né? Para mim sempre foi uma coisa muito difícil de entender, né? Como esses animais viviam aqui, né? Nossa, eu fico imaginando, né? Como era a época, como esses animais viviam, como eles se alimentavam, né? E a paleontologia ela vai entrar justamente nessa área, né? De entender, né, a vida nas eras antigas, né? Então, como é que os fósseis, né, são uma evidência para a evolução? Então a gente compara, né, comparando as características dos organismos atuais com as dos que viveram no passado, é possível verificar que as mudanças evolutivas ocorreram em diversos organismos e que muitas espécies foram extintas. Além disso, o registro fóssil demonstra a origem de
de grande parte de novos grupos de organismos. Então, através dos registros fósseis, a gente pode entender a biodiversidade que tinha antigamente, né? E registro fóssil, pessoal, também é legal também entender que é todo tipo de registro, né, de marca que um ser vivo ali passou, né? Então pode ser uma pegada, como no slide, né, anterior, pode ser partes dos ossos, né, desses animais, né, que são partes duras, que são as mais encontradas, né, porque todo o processo de fossilização, né, é um processo que degrada bastante esse material, né, e precisa de etapas específicas, né? Então partes moles, né, como a pele, a carne, essas coisas assim, acabam sendo muito raras, né, ou quase não encontradas. Então é mais fácil você encontrar as partes duras, né? Mas sim, existem registros fósseis de partes moles também, né? Mas são bem mais raros. E esses registros, eles são geralmente, na maioria das vezes, são encontrados em rochas sedimentares, né? Então você também consegue perceber o que? Você consegue perceber através dessas evidências, desses fósseis, né, que características sumiram ou características apareceram, né, em determinado grupo, né? Então é muito importante esse estudo também, né, para a evolução. Isso também é uma evidência muito grande, né? Outra evidência muito legal também, e muito específica e muito moderna também, ela é recente, né, são as evidências moleculares, né? Então a gente vai entrar agora no nível mais molecular, mais celular, né, de código genético, né? Isso é muito recente, se for ver na história da ciência, né? Então, o fato de todos os seres vivos utilizarem o mesmo código genético representa mais uma evidência de que a vida na Terra evoluiu a partir de um ancestral único. Então, o código genético dos seres vivos, né, atualmente, né, eles possuem uma similaridade muito grande entre eles, né? Isso quer dizer com que todos esses animais, todos esses seres vivos, eles possuem na escala da evolução um único ancestral em comum, né? E ainda também um fato interessante, né, que até eu não sabia disso, mas eu sabia que a maioria dos seres vivos usavam a molécula de ATP, mas não sabia que eram todos, né? Mas a molécula de ATP como fonte de energia é usada por toda forma de vida existente, né? Então isso é muito interessante também. Outra evidência também que é legal também falar sobre essa evidência molecular, né, é que da ancestralidade, né? Isso é muito fantástico, é muito interessante de perceber isso, que analisando o nível molecular é possível perceber ainda as informações contidas no nosso DNA e as relações entre as diferentes espécies. São muitos os genes compartilhados entre os seres vivos, o que sugere certo parentesco, né? Estudos indicam que o mapa genético do macaco bonobo, por exemplo, é 98,7% igual ao do ser humano, mostrando que somos parentes próximos desses seres. Então, também é uma coisa muito comum, né, a gente ouvir na sociedade, numa conversa, numa roda, né? Ah, o homem veio do macaco. Não. Isso é uma coisa errada se falar, né? O homem ele não veio do macaco. O homem ele possui um ancestral em comum. O macaco e o homem ele possuem um ancestral em comum, né? E quando você fala macaco, você está generalizando os primatas, né? Mas sim, né, de forma assim, para entender mesmo, né, de forma bem assim basal, o homem e o macaco eles possuem um ancestral em comum. Não que o homem veio do macaco. Isso é muito importante a gente estar ressaltando, né, nessas aulas. Bom, para finalizar essa aula, é uma aula
bem polêmica, né? Mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser ensinada e o mais importante de tudo, ela precisa ser entendida e discutida, né? Então, para a gente estar finalizando essa aula aqui, eu proponho para vocês estarem pensando nessas duas perguntas, né? E na próxima aula a gente vai estar discutindo sobre essas duas perguntas e interagem com seus familiares, perguntam também para eles, né, o que eles acham sobre isso, falam sobre a aula de hoje, né? É importante a comunicação, é importante a discussão dentro de casa também, essa estimulação, sabe? Mesmo que seja num ponto negativo, a discussão ela é sempre válida, né? Principalmente quando a gente fala sobre ciência. Então a gente vai para a primeira pergunta aqui, né? Como vocês acham que a comprovação da teoria da evolução dos seres vivos impactou o mundo onde vivemos? E não só eu falo isso nessa época que vivemos agora, em 2020, mas imagina lá atrás, em 1980, 70, né? Como é que essa teoria, né? Será que ela foi bem aceita no começo? Será que as pessoas tiveram um pouco de receio, tiveram um pouco de resistência? Como é que funcionava a época, né? Como é que a ciência funcionava na época? Se existia algum tipo de restrição, se existia algum tipo de manipulação por parte da religião, por parte de política, né? É muito interessante a gente estar pesquisando sobre isso. E uma outra pergunta é, depois dessa aula, você saberia discutir com alguém sobre as principais evidências da evolução? Você saberia explicar para uma pessoa por que a teoria da evolução ela é real? Ela é comprovada? Porque, diferentemente do termo teoria usado no nosso dia a dia, teoria, no meio científico, ela é uma causa, né? É um trabalho que já sofreu já processos já de confirmação, é uma confirmação já, né? De testes, não é uma coisa, não é um pensamento vago, né? Não é uma ideia, né? Teoria no meio da ciência é algo muito mais comprovado, né? Possui evidências, possuem vários tipos de discussões. Então, o que vocês acham? Vocês saberiam explicar? É isso aí, pessoal. Então, as referências. E muito obrigado por ver esse vídeo. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até mais.